Tem jogador que joga muito. Tem jogador que decide jogo grande. E tem jogador que vira assunto mesmo quando não faz absolutamente nada. Nas últimas semanas, um nome começou a ecoar pelos estádios da Europa como um trovão seco. Michael Olise. Quartas de final de Champions League. De um lado, o peso histórico do Real Madrid. Do outro, a máquina alemã do Bayern de Munique. E no meio desse caos, um cara que joga como artista, decide como estrela e se comporta como se estivesse esperando um ônibus numa terça-feira qualquer. Frio, silencioso, quase indiferente. Mas aí vem o plot twist. Nos bastidores, dizem que ele é o completo oposto. Então a pergunta que paira no ar é simples e intrigante. Quem é o verdadeiro Olise? Hoje você vai entender tudo. A temporada absurda, o personagem misterioso e a verdade que veio de dentro do próprio vestiário. Se teve um nome que atravessou essas quartas de final como um raio cortando o céu europeu, foi o de Olise. Bernabéu pulsando, Allianz Arena fervendo e ele, jogando como se estivesse no quintal de casa. Com atuações gigantes nos 2 jogos, o francês foi peça-chave na classificação do Bayern. Não foi só presença, foi influência direta, decisiva, quase inevitável. Enquanto o mundo olhava para estrelas já consagradas, ele foi lá e roubou a cena sem pedir licença. E aí começou o burburinho. Porque não era só futebol, era a forma, era o jeito. Tem jogador que entra em campo pra jogar bola. Tem jogador que entra pra fazer história. E tem um tipo raríssimo, aquele que entra e simplesmente ignora a história já existente. O que o Michael Olise fez contra o Real Madrid na Champions League não foi só uma grande atuação. Foi quase um ato de desrespeito à lógica do futebol moderno. Porque enquanto 99% dos jogadores entram tremendo contra o rei da Champions, ele entrou como se estivesse jogando uma pelada de terça-feira. E o mais absurdo, ele sustentou isso do começo ao fim. Depois de eliminar o Real Madrid, depois de fazer o gol que matou o confronto, veio a pergunta óbvia. Como é eliminar o maior clube da Champions? E o Olise simplesmente desmonta tudo. Sem emoção, sem respeito, sem aquele discurso ensaiado. Uma resposta seca, quase irônica, como se dissesse maior para quem? Michael, what are the emotions that you're feeling right now? You just beaten the king of the competition. King of the competition. 15 trophies, I think that historically. Yeah. E essa história não começa na entrevista. Começa dias antes, no jogo de ida, lá em 7 de abril de 2026. O que esse cara fez foi sacanagem. Foi daquelas atuações que você assiste e pensa, isso aqui não é normal. Do outro lado, um nome ficou marcado, mas do pior jeito possível. Carreiras, lateral do Real. E não foi porque jogou mal, foi porque virou vítima. O Olise simplesmente ganhou todos os duelos. Todos. Drible atrás de drible, arrancada atrás de arrancada. Humilhação técnica em nível absurdo. Aí vem o jogo de volta. Cenário clássico. Champions League, mata-mata, Real Madrid do outro lado, pressão absurda. O tipo de jogo que transforma jogador bom em um jogador comum. Mas com o Olise, acontece o oposto. Quanto mais tenso o jogo fica, mais confortável ele parece. Ele começa a provocar sem falar nada. Chama o marcador, segura a bola, olha, espera, decide. Sem expressão. E isso enlouquece qualquer defensor. Porque quando o cara fala, você responde. Quando provoca, você reage. Mas quando o cara não demonstra nada, você entra num jogo psicológico que não sabe jogar. Final de jogo, tensão no limite. Aquele clima em que qualquer erro muda tudo. A bola cai no pé dele. E segundos antes, Harry Kane pede calma. Pede pra segurar. Só que aí entra o fator Olise. Ele faz exatamente o contrário. Domina, acelera, puxa pra esquerda, gol. Fim de papo. Real Madrid eliminado. Aí você pensa, agora ele vai explodir, né? E ele até explode. Por alguns segundos. Grita, vibra, extravasa. Mas logo depois, volta ao estado normal. Frio, neutro, quase indiferente. Vamos falar de números? Porque aqui o negócio fica sério. Temporada 2025-2026. 43 jogos. 18 gols. 29 assistências. Isso não é só desempenho. Isso é domínio ofensivo absoluto. Na primeira temporada no Bayern, ele ainda estava naquela fase de adaptação, saindo do ritmo da Premier League, entendendo o jogo alemão, encontrando espaço. Agora ele virou protagonista. Olise não é só eficiente, ele é bonito de assistir. É aquele jogador que faz você parar o scroll do celular só para ver o que ele vai inventar. Passe improvável? Ele acha. Drible curto? Ele encaixa. Finalização? Ele resolve.
E o Real Madrid que o diga, na última bola do jogo. Já com o tanque praticamente vazio, ele solta um chute colocado, limpo, preciso, direto na gaveta. Sem exagero, sem força bruta, só técnica pura. Resultado? Começaram os sussurros. Bola de ouro? Se continuar assim, e ainda mais vestindo a camisa da seleção francesa, ele entra forte nessa corrida. Mas aí, entra um lado curioso da história. Enquanto o futebol dele explode, a postura dele intriga. O Olise ganhou um apelido, Mr. Nonchalant. Tradução livre? Um cara que parece não se importar com nada. E não é exagero. Antes dos jogos, enquanto todo mundo entra focado, concentrado, ele aparece de balaclava, pinça no gramado, dá uma olhada rápida e some. Sem emoção, sem cerimônia. Torcedores chamando, ele ignora. A menos que tenha uma camisa do Bayern no meio. Gol? Ele não marca. E simplesmente sai andando. Vitória? Time inteiro pulando e parado, como se estivesse esperando o elevador. Premiação de melhor em campo? Zero sorriso, zero reação. É quase como se ele estivesse jogando um jogo completamente diferente do resto do mundo. E tem mais. Enquanto estrelas vivem cercadas por contratos milionários, o Olise simplesmente não tem patrocinador. Nada de Nike, Adidas, Puma brigando por ele. Ele usa chuteira porque quer. Escolhe a cor baseado no uniforme. E pronto. Simples assim. Só que isso começou a gerar um rótulo pesado, mascarado, arrogante, antipático. Só que, será que é isso mesmo? E aqui a história vira completamente. E quando você entra no vestiário do Bayern, a versão muda. Segundo companheiros como Jonathan Tah e Dayot Upamecano, o Olise real é outro. E não é pouco diferente não. Ele é comunicativo, brincalhão, um dos mais ativos no grupo, o administrador do WhatsApp do elenco. Sim, o cara frio é o que mantém o grupo animado. Dentro do vestiário, ele conversa, ri, coloca música, cria ambiente leve. É aquele tipo de jogador que todo mundo gosta de ter por perto. Ou seja, existe um contraste brutal entre o Olise público e o Olise privado. Um é silêncio, o outro é presença. Um é gelo, o outro é energia. E aí chegamos na grande questão. Por que ele faz isso? Existem duas teorias principais. Ele é naturalmente tímido. Diante das câmeras, multidões e pressão, ele se fecha. É um mecanismo de defesa, um jeito de se proteger. 2. Estratégia pura. Criar um personagem diferente, estranho, fora do padrão, gera atenção. E a atenção hoje vale ouro. E sejamos honestos, se for estratégia, está funcionando perfeitamente. Porque hoje, o Olise não é só um jogador em alta. Ele é o assunto. No fim das contas, talvez a resposta nem seja tão simples. Talvez ele seja os dois. Um cara leve por dentro e um personagem calculado por fora. Ou talvez ele só esteja jogando o próprio jogo, enquanto todo mundo tenta entender as regras. Agora eu quero saber de você. Esse duas caras do Olise te incomoda ou te fascina? E mais, você acha que ele pode levar o Bayern ao título da Champions? Comenta aí. E claro, se curtiu essa resenha, deixa o like e se inscreve. Que aqui o futebol não para. Ele respira história.